Olá pessoal, a aula de hoje é sobre mecânicas e mecânicas na verdade é um dos elementos de jogos que a gente vai explorar em cima da classificação de elementos de jogos chamado MDC, não é? Que são mecânicas, dinâmicas e componentes. Então, retomando o que são mecânicas, não é? Mecânicas nada mais são do que elementos que têm como objetivo motivar os usuários àquele comportamento-alvo, né? Então, no fim das contas, a gente espera que as mecânicas promovam e motivem a ação do usuário para fazê-lo progredir no ambiente. Ou seja, são as mecânicas que vão de fato estabelecer a ação, né, do usuário, que é aquele comportamento-alvo. E aí são muitas mecânicas que existem e a gente vai passar por todas elas aqui nessa aula, né? Então vamos lá. Primeira mecânica, né? Desafios, né? Os desafios nada mais são do que objetivos que serão alcançados, e para serem alcançados vão requerer o que? Habilidades dos usuários. Ou seja, pegando esse jogo aqui, o The Legend of Zelda, o desafio é o que? Derrotar os guardiões que a mantêm no cativeiro. Então, um desafio em ambiente gamificado pode ser superar uma prova, não é? Desafiar uma prova. Nesse outro cenário, ainda do mesmo jogo, o desafio é encontrar a chave que vai permitir atravessar esta porta aqui. É um desafio menor, mas mesmo assim é considerado um desafio. Em gamificação, o que é que seria desafio, não é? O desafio seria, por exemplo, o usuário completar a árvore de unidades para obter um determinado certificado, onde o certificado é o objetivo, e isso a gente falando do ambiente do Duolingo, né? Ou seja, os desafios eles devem ser claros e estar sempre presentes para os usuários. E lembrando, o desafio sempre relacionado àquele comportamento-alvo, não é? E aí, esse aqui, como obtenção do certificado, como desafio maior, não é, mais amplo, e aí um desafio menor seriam aquelas metas diárias de uso do próprio Duolingo, né? Outro elemento é um elemento pouco explorado, mas que ele tem um fator bem interessante, que é a sorte, né? Então, a sorte nada mais é do que o quê? Um elemento que vai gerar eventos inesperados ao longo do progresso daquele jogador naquele ambiente gamificado, né? Então, ele normalmente é definido como pelo acaso e através de processos aleatórios que são definidos no jogo, né? Mas sempre mantendo coerência com a narrativa que foi estabelecida e com o próprio progresso que foi definido naquele jogo. E lembrando que esses eventos aleatórios eles mantêm os usuários motivados porque ele traz o fator curiosidade. Porém, mal aplicado ele pode na verdade desmotivar os usuários. Então tem que ter o que? Muita cautela a se usar o elemento de sorte, não é? Por quê? Porque se mal aplicado ele vai causar sentimento negativo e, o pior, falta de controle. Então a percepção de controle pelo usuário é fundamental para levar uma imersão total daquele usuário. E aí uma forma interessante de você trabalhar a sorte é sempre relacionar ao comportamento-alvo e a habilidade que aquele usuário tem. Então, quanto maior a habilidade daquele usuário, maior a chance dele ganhar determinada coisa, não é? Então, não é um tão aleatório assim. Ele está muito mais próximo a um modelo de Markov, né? E outra forma também é você tornar o comportamento-alvo em uma decisão arriscada, não é? Então você também tem, dentro de um desafio e de uma decisão arriscada naquele comportamento-alvo, um fator sorte, onde ele pode usar de outro elemento, de outro componente, que são os recursos, com vistas a
usá-los em um determinado desafio. Então, em gamificação, como é que você pode fazer? Por exemplo, pensa na tua sala de aula, você usar a roda da fortuna, e à medida que você tem uma atividade onde você dividiu seus alunos em várias equipes, à medida que uma equipe responde perguntas corretamente, ele pode e tem a oportunidade de girar a roda. E aí, isso daí vai, de acordo com o valor, atribuir pontos para aquela equipe. Outros exemplos de elementos, né, de componentes de mecânicas são cooperação e competição, não é? Então, são basicamente duas formas de promover ações no jogador com o desejo de se envolver com outras pessoas, né? Então, você pode usar esses elementos como mecanismos de cooperação para que eles trabalhem juntos em prol de um objetivo, ou superar um desafio, que o desafio é superar os outros, não é? Através de um mecanismo de competição. Então você pode ter, por um lado, a cooperação, que pode ser individual, indivíduos trabalhando juntos, basicamente, ou uma cooperação de fato coletiva, que são grupos de equipes trabalhando juntos. Então, por exemplo, isso aqui é um exemplo de cooperação coletiva. Você tem grupos de indivíduos que vão trabalhar juntos em prol de um determinado objetivo. E aqui você tem indivíduos individualmente interagindo, porém cooperando entre si em busca de um determinado objetivo. A competição já é o quê? Um mecanismo que vai promover a participação dos jogadores, mas com o objetivo de um jogador superar o outro jogador, né? Então você pode ter, da mesma forma que a cooperação, você pode ter a competição individual, onde os indivíduos estão tentando superar os outros, e a competição colaborativa, muito comum em esportes coletivos, né? Onde tem grupos de equipes tentando superar outros grupos de equipes. Mas um elemento é o feedback, né? O feedback, ele não é exclusivo dos games ou dos ambientes gamificados, mas sem dúvida nenhuma é um assunto muito explorado em sistemas tutores inteligentes. Então o feedback é onde o jogador ele vai obter respostas às ações que ele efetua no ambiente, né? Então é basicamente para avaliar o resultado das ações, né? Então se o usuário ele executou uma operação que gerou um efeito no ambiente, onde esse efeito vai gerar um feedback àquele usuário, que vai novamente gerar uma ação daquele usuário no ambiente. E aí você tem esse processo cíclico do começo ao fim do jogo. Então, feedback em gamificação, você pode ter o quê? Feedback com relação aos objetivos sendo percebidos como alcançáveis, por exemplo, aqui. Então, aqui é o feedback do avanço daquele usuário, ou você ter um feedback com relação à resposta. Além disso, você ter feedback que mostra a progressão do usuário, que é resultado da ação dele. Então, por exemplo, se ele erra, o que ocorre? Ele perde os corações. E aí também feedback como possibilidade de efetuar outras escolhas estratégicas, né? Então, por exemplo, quando há uma tradução feita errada, permite-se ao usuário, inclusive, mostra ao usuário outras soluções, inclusive permite que ele reporte um problema e até discuta sobre aquele feedback recebido. Então você tem o elemento feedback como apresentando novas possibilidades de respostas, que é o caso aqui, e associando com outros elementos de jogos. Uma outra mecânica são aquisições de recursos, né? Que é basicamente uma mecânica que vai motivar os jogadores ao quê? A obter algo maior a partir de coisas menores, né? Então isso vai engajar os usuários
a ficar obtendo coisas, através de pequenas coisas, conseguir algo maior, não é? Então, por exemplo, se a gente for trazer aqui o jogo, um jogo sobre construção de cidades, né? Que é, acredito ser o SimCity. Então, você pode ter recursos como óleo, provisões, aço, tecnologia, energia, como recursos para construir o quê? Edifícios, tropas marítimas, terrestres, aéreas, dentre outras coisas. Esse aqui não é SimCity, na verdade é Empires and Allies. Em gamificação, o que, é que seriam os próprios lingotes que estão presentes no Duolingo, onde você pode usar os seus lingotes e trocar por outras coisas como superpoderes, práticas e bônus durante uma atividade. Uma outra mecânica são as recompensas, que são basicamente itens utilizados como incentivos que podem motivar os jogadores ou os alunos a realizarem uma determinada tarefa, não é? Então, se a gente for pegar World of Warcraft, a gente tem o que? Muitas recompensas ali presentes que vão ser adicionadas o quê? Ao personagem. E aí você vai encontrar diferentes tipos de recompensa, né? Então, recompensa é uma coisa muito comum em ambientes gamificados, e aí você tem diferentes formas de explorar recompensas nesses ambientes, né? Então, por exemplo, um elogio é uma recompensa, não é uma recompensa por um trabalho bem feito. Ou você ganhar pontos. Pontos podem ser considerados, apesar de ser outro elemento, também pode ser considerado outro exemplo de recompensa, né? Emblemas. Emblemas, mais uma vez, outro elemento relacionado a componente, mas que também pode ser considerado um tipo de recompensa. O prolongar as ações ou tempo, né? Então, na verdade, é como se fosse ganhar vida, né? Então, você ganha mais corações como recompensa das suas ações em determinado ambiente, que no caso aqui seria o Duolingo. Desbloqueio de conteúdo, esse aqui é mais complexo de ser implementado, mas uma recompensa à medida que você avança, e aí a gente pode trazer inclusive a narrativa do jogador, não é? A jornada do jogador, onde você pode, à medida que ele vai avançando, né, para um nível intermediário ou de maestria, permitir com que algumas coisas sejam desbloqueadas para ele ao longo de sua interação. Mas isso daqui apesar de ser um recurso super interessante, é mais complexo de ser implementado. Um outro tipo de recompensa é o espetáculo, não é? Que é uma forma de animação visual ou sonora, não é? Então, normalmente vai estar relacionado com narrativas explícitas. Então, por exemplo, quando você no Zami Run completa um determinado número de quilômetros, você recebe o quê? Transmissão em forma de áudio. Outra recompensa são itens de expressão, né? Então, na verdade, são itens que vão permitir o quê? Personalizar aquele seu avatar, não é? Aquele seu personagem. Mais uma recompensa são itens de poder, que basicamente são itens que vão que você pode usar para efetuar, por exemplo, mais facilmente uma tarefa ou lutar, por exemplo, contra um boss ou ir enfrentar um desafio, né? Então você vai ter diferentes tipos de recompensa. Outra recompensa são os recursos, né? Então, recursos que podem ser trocados com outros jogadores. E aí você passa a usar essa mecânica de recurso com, por exemplo, a dinâmica de relacionamento em prol de um determinado comportamento-alvo, que é o que? Interação. Por exemplo, você pode botar como comportamento-alvo socialização entre os usuários. E outro tipo de recompensa é um prêmio maior, não é uma conclusão, uma recompensa que aquele usuário vai ganhar diante de uma conquista maior em um determinado jogo ou ambiente gamificado. Que, por exemplo, no Duolingo seria o certificado final.
Outro exemplo de mecânica são as transações, né? Que normalmente transações estão relacionadas a mecânicas de comércio entre jogadores, né? Então você tem uma espécie de trading, não é? Uma negociação entre os jogadores com relação aos itens. E aí vocês podem ver que jogos eles costumam usar bastante mecânicas de transação, né? Então, por exemplo, Banco Imobiliário tem isso, Jogo da Vida, Palavras Cruzadas, enfim, diferentes outros jogos você vai encontrar a mecânica de transação presente. Turnos também são consideradas uma outra mecânica que basicamente ele segmenta a interação dos jogadores, né? Então, pensa no xadrez, você tem a alternância de jogadores, né? Então, cada um vai jogar no seu turno. Então, isso é muito comum em jogos de tabuleiro, por exemplo. E nada impede, por exemplo, você fazer isso daí dentro de ambientes gamificados. Então, outro exemplo seria o que? Aqui, o jogo do Ludo, né? Então, você pode usar o Ludo, por exemplo, para gamificar uma lição em sala de aula. Ou seja, os alunos eles respondem perguntas de 4 tópicos relacionados ao tema daquela aula, por exemplo, porém tópicos diferentes. E quando os alunos chegam a um campo numerado, e se eles responderem corretamente, voltam atrás, né? E aí, outro exemplo de mecânica são os estados de vitória, né? Então, são mecânicas que vão estabelecer, basicamente, vencedor, perdedor ou empate naquele jogo. Então, está muito relacionado a competição e colaboração, cooperação. Então, por exemplo, essa mecânica em gamificação a gente pode ter como modalidades do jogador contra jogador ou jogador contra o ambiente. Então, por exemplo, a gente ter uma competição para quem consegue realizar uma prova e ter mais questões certas em tempo menor. E a outra forma de jogador contra ambiente seria como um estado de vitória, ele superar um determinado nível, onde ao final daquele nível você tinha o desafio de lutar contra um boss, onde esse boss era uma prova, né? Então você tem aquele estado de vitória após a derrota do boss. E aí você tem, por exemplo, no ambiente gamificado de Knowledge Arcade, você tem uma competição entre dois jogadores, onde eles, na verdade, vão competir pelas respostas corretas no menor tempo. Bem, a aula de mecânicas é isso, e a gente encerra aqui mais uma aula, e um grande abraço, pessoal. Vamos em frente, vamos juntos, ninguém solta o mouse de ninguém.